amigos, minhas amigas, estamos iniciando mais um programa Papo Reto com Zé Roberto. Nosso país, nesses últimos 2 anos, aliás, mais de 2 anos, desde a eleição do irresponsável do Bolsonaro, o povo trabalhador, que é a grande maioria desse país, passa por momentos difíceis. É difícil de ter um país onde o próprio governante, o presidente e seus ministros, eles agem no sentido de que a pandemia, a doença trazida pelo coronavírus, não seja combatida adequadamente. Era o Bolsonaro e o Trump. O Trump foi varrido dos Estados Unidos, do governo. O governo que entrou lá já tomou as medidas imediatas de fazer a vacinação e outras medidas que combatem o vírus e combate a Covid-19. O Bolsonaro, desde o início, ele tem boicotado todas as ações necessárias para que a doença não se espalhe e que a gente não tenha os milhares e milhares de mortos, que hoje já ultrapassou mais de 230 mil brasileiros que morreram por conta dessa doença. E ele continua boicotando, dificultando a vacinação, dificultando que o Brasil possa produzir ou que o Brasil possa comprar a vacina para que toda a população seja vacinada. É a única saída que tem para combater uma doença como a Covid-19. Não existe outra saída, é vacinação. Os cabeça branca como eu, lembra, para acabar com poliomielite, sarampo, coqueluche, todas essas doenças foram só através da vacinação. E agora também é a mesma forma. E eu espero, como disse o senador ontem na audiência pública, que Bolsonaro, Pazuello e toda a sua corja respondam pelo genocídio que o povo brasileiro está sendo submetido neste último ano. Não é correto, não é justo que um moleque irresponsável, inconsequente, que não tem nenhum compromisso com o nosso país, com o seu povo, faça e não responda pelo seu crime. Nós temos certeza que ele vai responder pelos seus crimes. Ele e toda a sua corte que está no governo federal hoje. E não adianta falar em economia. A economia de nenhum país vai recuperar com o Covid. A economia de um país só recuperará com a vacinação. Todos os países estão avançando, quase todos os países estão avançando. País que tem as condições econômicas do nosso país, o único que está atrasado é o Brasil. Os outros estão muito mais avançados. Talvez alguns países muito pobres da África, que precisam da ajuda da Organização Mundial da Saúde para poder adquirir a vacina, é que está tão atrasado como o Brasil. E muitos deles, mesmo muito mais pobres que o Brasil, já está em melhores condições do seu povo vacinado. É uma irresponsabilidade que tem trazido sofrimento às nossas famílias, que tem trazido morte, que tem trazido consequências, sequelas àqueles que pegaram, mas recuperaram. Boa parte de quem teve a doença adquire alguma sequela e é muito grave essa situação. E a gente espera que esse Bolsonaro pague muito caro por todo esse crime que tem cometido contra o nosso país e contra o povo do nosso país. Mas eu não poderia deixar de falar, e por diversas vezes nesses últimos anos, tanto na Assembleia como nos nossos programas, de tratar sobre a Lava Jato. Por diversas vezes nós tratamos isso. E é difícil. Naquela época onde toda a imprensa era cooptada pelos interesses daquele grupo da Lava Jato, era um massacre em cima de nós, militantes socialistas, e principalmente de nós do PT. Em nenhum momento eu deixei de fazer esse enfrentamento. Eu dizia naquela época, o Moro e Dallagnol e toda a turma da Lava Jato era uma turma de bandido, de fora da lei, que usava os seus cargos, seja de juiz, de Ministério Público, de agentes ou policiais federais, agentes da Receita, para fazer uma perseguição política. Era difícil naquela época. Praticamente poucas pessoas acreditavam nisso. E de repente a gente começa a ter acesso àquilo que eles tramavam, aqueles que eles discutiam, aquilo que eles se propunham a fazer através dos telefones que pegou as conversas deles. E hoje nesse país, poucos têm dúvidas.
Poucos ainda acreditam no Moro, no Dallagnol e a sua turma de bandidos. Está provado através dos diálogos que eles tramaram para derrubar a Dilma, eles tramaram para perseguir o presidente Lula, colocar o presidente Lula na cadeia. E nós falávamos naquela época e queremos falar de novo. O presidente Lula foi vítima de um complô, ele é inocente e a gente tem certeza que os seus processos serão anulados e depois ele será inocentado. Moro, Dallagnol e sua turma são criminosos que também precisam pagar pelos seus crimes. Trouxe miséria ao nosso país, milhões de desempregados ao nosso país, usando dos seus cargos para poder fazer a perseguição política. Esse governo Bolsonaro e todo esse desastre que o nosso país está passando, essa turma tem muita responsabilidade. Mas não só eles, os jornalistas, as grandes mídias, Rede Globo, Record, jornais, Estadão, Folha, todos participaram desse golpe e todos precisam ser responsabilizados. Não há ninguém minimamente informado, com mínimo conhecimento, ou mesmo que não tenha, que tenha um bom senso, que não identifica as ações criminosas cometidas por essas pessoas. Foi com o presidente Lula, foi com várias outras pessoas, mas poderia ser com qualquer um de nós. Imagina um juiz tramando com o Ministério Público as acusações, o que vai acusar, como é que ele vai julgar. Imagina qualquer um de nós, em qualquer uma ação, seja uma ação familiar, seja uma ação de propriedade, seja uma ação de direito trabalhista, o juiz tramando contra alguém. E é isso que esse bandido Moro fez. E é isso que ele precisa pagar. Ele precisa pagar pelo crime que ele cometeu com essas pessoas que ele condenou injustamente, através de uma armação no processo, e precisa pagar também pelo crime que ele trouxe no nosso país. Pelos milhões de desempregados, muitas empresas que fecharam, pela desmoralização que teve, que traz graves consequências para o nosso país. Como diz os jornais de fora, é o maior escândalo na justiça de um país. Nunca houve em nenhum país, nenhum escândalo de uma armação tão desastrosa, tão criminosa contra um povo e contra um país e contra pessoas que foi condenada através de tortura, de chantagem, e é tudo que nós estamos vendo hoje. Então eu quero reafirmar o nosso compromisso com a inocência do presidente Lula, para que o presidente Lula possa recuperar os seus direitos políticos e, se possível, em 2022 ele ser candidato para tirar o Bolsonaro. Se nós não conseguirmos tirar o Bolsonaro até lá, vai tirar o Bolsonaro e toda a sua corda desse desastre. Bolsonaro é filho do Lava Jato, Bolsonaro é filho do crime, Bolsonaro é aliado do crime, Moro é aliado do crime e a gente precisa combater isso. Um abraço a todos, Lula é inocente e fora Bolsonaro.